Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, em mais um Direito com Elas em Minutos, nós vamos falar sobre compliance tributário. Meu convidado é o Dr. André Salvador Ávila, que é especialista em Direito Empresarial, que é advogado da Logos Assessoria Tributária e Empresarial aqui da cidade de Jundiaí. Nós vamos falar sobre compliance tributário, que é uma questão de conformidade das leis. A gente já falou sobre compliance trabalhista aqui no nosso canal, inclusive é bem bacana, vocês podem acompanhar no nossos stories, no nosso histórico do YouTube. Inclusive, antes de passar a palavra para o Dr. André, já convido vocês a entrarem no nosso canal, acompanharem todos os vídeos, que estão bem bacanas. Então, doutor André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Explica para a gente um pouquinho, então, o que é compliance tributário. Primeiramente, bom dia. Obrigado pelo convite, doutora Vanessa. É um prazer estar aqui no canal da doutora e para a gente falar de uma forma descomplicada, né, do direito. E indo diretamente para esse tema, e como a doutora já muito bem introduziu, o compliance nada mais é do que a conformidade. Então, hoje, ou cada vez mais está sendo exigido das empresas, principalmente, a adoção de práticas que as conduzam a agir em conformidade, nesse caso específico, com a legislação tributária. E a legislação tributária, ela sempre vai tratar do cumprimento de obrigações principais, que, resumidamente, seria o pagamento de tributos, a sua apuração e o pagamento, e de obrigações acessórias, que seriam um cumprimento de deveres acessórios, ou seja, informar ao fisco, fazer a sua apuração, e já entrando no nosso tema, que o compliance tributário aqui diz respeito ao cuidado que se deve ter com a documentação relativa à ICMS, ou seja, principalmente as notas fiscais de aquisição de bens e mercadorias para revenda ou para industrialização, e a situação dos fornecedores dos contribuintes, né? Essa é uma preocupação que deve haver, porque se nós imaginarmos que no Brasil nós temos 26 estados mais o Distrito Federal, e aonde cada um tem uma legislação tributária tratando somente de ICMS, e assim de uma maneira bem ampla, com um regulamento para o ICMS, com uma lei que vai ser uma lei ordinária, uma lei complementar que vai tratar disso e de que forma o contribuinte pode, por exemplo, tomar os créditos de ICMS. É muito importante a observância do compliance tributário, nesse sentido. Então, por Sim. isso nós temos orientado as pessoas jurídicas a ter um especial cuidado com isso. É muito interessante que o compliance tributário tem uma vantagem enorme, que é a parte preventiva, né? Então, acho que em todas as frentes do direito, seja ela trabalhista, previdenciária, civil, e também, principalmente na área tributária, né, doutor André, a importância do compliance, que é a conformidade, um processo para incluir, regularizar, fazer que a empresa cumpra essa leque enorme de legislações. A gente estava até acompanhando um vídeo antes do nosso encontro, de uma professora falando que se juntarem todas as legislações no folha A4, dá mais de 6 quilômetros, isso somente no estado de São Paulo, a quantidade de legislações. Isso a gente estava falando em 2018 e 2019, imagine hoje, com a vinda da pandemia, que também foi criada algumas legislações, e até criada legislações, medidas provisórias, para amenizar nesse momento. Não quer dizer que essas legislações, né, doutor André, elas vão tirar ou descontar algum tributo, só está protelando a questão. Então, o compliance tributário veio, inclusive, vem agora na pandemia forte, para que no próximo exercício a gente consiga regularizar e faça o planejamento. Mas fala um pouquinho, então, para a gente sobre a manutenção dos créditos de ICMS. Dentro desse contexto de compliance, qual que é a importância da regularização da documentação para que o empresário consiga a manutenção dos créditos de ICMS? Na realidade, ela é fundamental, porque por disposição legal, o ICMS, para aqueles contribuintes que assim podem fazê-lo, ele é um tributo não cumulativo, ou seja,
aquele tributo que eu pago na aquisição de uma mercadoria, por exemplo, vamos imaginar um comércio, aquele tributo que ele paga na aquisição de uma mercadoria diretamente da indústria para revendê-lo, ele vai poder apurar o crédito que ele pagou, que incidiu naquela aquisição, em relação ao débito que ele vai ter que fazer do tributo, o pagamento que ele tem que fazer na saída, e a incidência desse tributo na circulação dessa mercadoria. Então, na realidade, você tem um sistema de compensação que todo mês o contribuinte ele pode apurar crédito e débito, e o ICMS apurado, se ele for devedor, é o ICMS que efetivamente ele vai ter que ser pago. Só que todas as legislações estaduais, eles estabelecem que essa documentação ela tem que ter um carimbo de idoneidade. E o que isso quer dizer? Ela tem que estar regular do ponto de vista formal e substancial do negócio, ou seja, o negócio tem que efetivamente existir, ou seja, se eu faço uma compra e venda, eu tenho que ter toda uma movimentação de compra e venda. E por que isso é importante? Porque tanto no estado de São Paulo, como nos demais estados, a legislação vai estabelecer que se essa documentação ou a situação do contribuinte que lhe vendeu a mercadoria não estiverem regulares, o fisco poderá exigir a cobrança desse imposto, desse ICMS em que o contribuinte se creditou, não é? Então, isso é fundamental. O contribuinte tem que ter isso como... Mesmo aquele contribuinte, por exemplo, que não pode apurar os créditos ICMS, como é uma empresa, por exemplo, do Simples Nacional, ela tem que tomar esse cuidado. Por quê? Porque eu sei que as relações são dinâmicas, eu sei que, principalmente agora no momento que nós estamos de retomada econômica por causa dos efeitos da pandemia, a pressa do dia a dia, às vezes, deixa isso um pouco de lado, mas a recomendação que a gente faz é sempre do contribuinte tomar muito cuidado. Se ele for, por exemplo, adquirir mercadoria num fornecedor onde ele nunca tenha feito isso, que ele faça uma consulta prévia da situação fiscal, da situação cadastral perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, falando do Estado de São Paulo, ou de outras secretarias de fazenda estaduais, se forem de outros estados, porque isso é fundamental. Se o fisco constatar, e essa é a forma como o fisco vem atuando, eu não estou concordando que é a correta, mas se o fisco constatar que aquele teu fornecedor, mesmo depois da venda de mercadoria, ele constatar que ele estava numa situação irregular, ele pode sim vir, através de um auto de infração, exigir aquele ICMS em que o contribuinte adquirente e de boa-fé se creditou. Então, isso é fundamental na realidade. E, além disso, também gera uma economia, né? A preparação e a regularização dessas documentações é uma economia dramática, é muito substancial para o empresário, principalmente agora, como você falou, na programação, na retomada da economia. Então, qualquer aí possibilidade de reduzir já é muito ganho. Mas conta pra gente, se agora, por conta da pandemia, qual é o posicionamento do judiciário em relação a isso? Existe alguma tese? Eu sei que ainda é premeditado falar se existe alguma coisa nos tribunais em relação a isso, mas existe já alguma coisa que mude por conta da pandemia, com compliance, com essa questão de manutenção de créditos tributários de ICMS? Na verdade, não como os impactos ainda desse momento, né, que nós estamos vendo são muito novos, não houve uma movimentação ainda nessa questão do compliance propriamente dito, ou de que forma o Estado poderia contribuir para aliviar essa carga, ainda que temporariamente. O que na realidade houve é que, por exemplo, no âmbito da União, a União, por exemplo, ela prorrogou vários cumprimentos de obrigações acessórias, que são o cumprimento de apresentação de declarações, né? Ela prorrogou isso por o próximo trimestre, enfim. Ela conseguiu aliviar a situação do contribuinte no que se refere ao cumprimento dessas obrigações acessórias. Mas é bom você ter tocado nesse assunto, porque assim, por que o compliance é importante? Alguns estados
criaram alguns programas de relacionamento entre fisco e contribuinte. E uma forma de tratar aqueles contribuintes que estão agindo em conformidade com a legislação tributária ou na medida do possível, cumprem as suas obrigações tributárias de uma maneira diferenciada. No estado de São Paulo existe desde o ano de 2015 um programa que se chama Nos Conformes. Então, o contribuinte ele recebe uma pontuação de acordo com a aderência dele exatamente a aspectos de conformidade, ou seja, cumprimento de obrigações acessórias, apresentação de declarações, pagamento de impostos. Isso quer dizer que o contribuinte não pode discutir aquilo que ele entende que não é devido? Não, não é isso. O contribuinte vai poder, mas dentro dos mecanismos da legalidade, ou seja, oferecendo garantias ao Estado, oferecendo um depósito judicial, por exemplo, e você continua estando em conformidade com a legislação tributária. Então, na realidade, nesse período, o que existe é que o contribuinte que conseguir estiver trabalhando na conformidade, ele tem uma vantagem até competitiva. E, por exemplo, nesse programa que eu te mencionei, o contribuinte que for bonificado com a nota maior que a nota A+, uma das previsões nesse programa é que se o fisco detectar que ele cumpriu por um erro alguma obrigação de uma maneira equivocada e que gerou um pagamento a menor desse tributo, o fisco vai oportunizar ele a possibilidade da realização, da correção desse ato, sem que hajam as penalidades como se fosse uma exigência de uma maneira distinta, né? De uma maneira, por exemplo, por um lançamento em que as multas são maiores, são pesadíssimas. Então, na realidade, o que a gente pode sugerir para o contribuinte é que ele aumente o olhar dele para essa área. Por quê? Porque nós estamos numa situação em que houve queda de arrecadação, né? Há um movimento no estado de São Paulo, infelizmente, do governo do estado de São Paulo a repensar vários benefícios fiscais que já estão em vigor e que não tem a ver com a pandemia, mas são até anteriores. Mas como se trata de um benefício fiscal, já foi decidido até judicialmente que o estado de São Paulo pode sim rever esses benefícios, né, desde que respeitado alguns dos princípios, como anterioridade, da não surpresa, enfim. Mas, na realidade, o cenário é um pouco preocupante, que pode até ser que benefícios que existam e que sejam anteriores a essa situação de pandemia sejam até revogados, falando no nosso caso aqui do Fisco de São Paulo. Nossa, então temos aí mais que depressa fazer a conformidade e buscar aí um compliance tributário. Pensando nisso também, um tema que eu já convido o doutor para a gente falar, que é sobre a desoneração da folha de pagamento, que agora, com mais que tudo, também precisa fazer essa reprogramação e organizar. O nosso próximo vídeo a gente pode falar um pouquinho sobre esse tema? Sem problemas, podemos sim. Então tá ótimo. Muito obrigado, doutor André. Foi muito bom, muito esclarecedor, principalmente essas questões futuras. O Direito com Elas Limites sempre estará aberto para a gente poder falar mais sobre direito de uma forma mais simples, para as pessoas entenderem, principalmente esses detalhes tão substanciais que são os tributos que envolvem, né, a empresa. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um bom dia. Tá certo. Até mais, pessoal.